E aí, pessoal, estamos começando mais um módulo aqui do curso Astronomia, Universo e Expansão. Agora a gente já está naquela reta final, vamos trazer um pouco aqui sobre a parte da aeronáutica, da astronáutica, voltado à exploração espacial dentro da astronomia, ok? Eu não vou me aprofundar tanto nos projetos de astronáutica, até porque esse não é o foco do curso, e se fosse falar sobre cada um deles, a gente ficaria aqui o dia todo, teria um curso só para falar sobre os lançamentos, sobre os foguetes, as sondas e projetos que já foram desenvolvidos para explorar o espaço. O intuito dessa aula vai ser basicamente dizer qual é a importância da exploração e alguns dos maiores feitos e evolução dentro dessa área na ciência, ok? Eu vou falar, não vai ser necessariamente numa ordem cronológica dos acontecimentos, mas acho que vocês vão conseguir encaixar bem como um quebra-cabeça a importância de cada um. Obviamente não vai dar para falar sobre todos, mas vocês vão conseguir entender quais foram ali que marcaram cada ponto na história. Provavelmente eu esquecerei um ou outro, mas vocês entendendo um pouco mais sobre esse tópico, poderá pesquisar um pouco mais a fundo e entender um pouco mais sobre isso. Lembrando que, agora que está no finalzinho do curso, vocês lembrem que eu estou fazendo esse modelo aqui próprio para o curso, mas fora isso, eu estou trazendo materiais complementares também diretamente do canal Astrofísica de Bolso. Isso porque eu já tenho um outro projeto de ensino lá e já gravo alguns materiais antes mesmo desse curso, e para não precisar ter que regravar tudo de novo para trazer o mesmo conteúdo, eu estou trazendo como forma de complementar essas aulas aqui originais do curso. Então, entre uma aula e outra, vocês vão ver que tem ali alguns vídeos do canal que vai estar auxiliando vocês dentro dessa aula, seguindo mesmo o contexto, ok? Fora isso, vou estar postando artigos, livros, PDFs, outros vídeos, talvez, continuar trazendo material da Astrofísica de Bolso, podcast, entrevistas, isso tudo para poder complementar e auxiliar vocês o máximo possível dentro desse curso, ok? E no final também eu vou fazer algumas recomendações para ajudar na formação de vocês. Então, eu estou trazendo aqui o ônibus espacial, né, que é um marco enorme para a exploração espacial, é um monumento, né, para a astronáutica, a astronomia, mas a gente não começa a nossa história por ele, ok? A gente vai voltar um pouquinho depois a falar um pouco mais sobre os ônibus espaciais, mas eu trouxe a imagem mais para poder ilustrar esse comecinho, ok? Isso porque o ônibus espacial, o programa do ônibus espacial, nos trouxe muitas coisas boas, como a Estação Espacial Internacional, o telescópio Hubble, né? A gente conseguiu muitos avanços, houveram muitos ônibus espaciais também, né? A Discovery, a Challenger, Endeavour, e entre outros, Columbia, e também marca muitos desastres, muitos não, né? Mas os que aconteceram foram realmente terríveis, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tragédia da Challenger e do Columbia. E, recentemente, esses ônibus espaciais se encontram aposentados, ok? E hoje a gente começa de novo uma pseudo-corrida, né, espacial, de novo, sem guerra dessa vez. E a gente consegue voltar ao espaço em solo americano, a NASA no caso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a Crew Dragon, que deu esse passo, e como a gente está tendo ali bons momentos atualmente dentro da exploração espacial e quais são as nossas expectativas futuras, ok? Então vamos lá. O principal e talvez primeiro marco da exploração espacial, esse primeiro passo foi dado pela antiga União Soviética, né, a atual Rússia. E isso aconteceu durante o período da Guerra Fria, né? A gente sabe ali que tinha aquela guerra ali de superpotências, né, Estados Unidos e Rússia, e parte dessa guerra veio por conta ali, uma das principais estratégias de guerra era uma questão de poder, né, soberania, e começaram esse programa de corrida espacial, né? A ideia era quem chegaria primeiro, dominaria o espaço, por assim dizer, e
por mais que hoje nós levemos em consideração ali a NASA, os Estados Unidos como a maior potência e sinônimo ali de qualidade e tudo mais com relação à astronáutica, no início ali dessa corrida, os Estados Unidos ficou bem para trás e foi a União Soviética que deu, né, os primeiros passos ali, preocupando muito, né, os norte-americanos. E isso começou com o satélite chamado Sputnik, né, que foi lançado em 1957. Esse satélite não tinha lá tantas coisas assim, tantos recursos quanto os satélites que nós temos hoje, mas ele foi um marco muito grande porque ele foi o primeiro objeto feito, né, pelo homem a sair da Terra, né, a orbitar a Terra. E isso acaba levando muitas preocupações para os Estados Unidos, talvez para outros lugares no mundo, imaginando que se a Rússia, né, a União Soviética, conseguisse, né, levar esses objetos para o espaço, então eles poderiam estar à frente no nível de espionagem, eles poderiam estar levando armamentos bélicos para o espaço, e você vai passar por cima do território ali e jogar alguma coisa. Então, isso foi um motivo de preocupação muito grande para os Estados Unidos, que nessa corrida, né, de tentar alcançar um outro, lançou também os seus projetos, mas sempre um passo atrás da Rússia, ok? Então, esse foi o primeiro projeto do Sputnik. Houve o Sputnik 2 e tudo mais depois disso, mas foi a União Soviética que saiu na frente nessa corrida. E, inclusive, o outro marco que a União Soviética, um pontaço que ela conseguiu marcar, foi levar o primeiro homem ao espaço, tá? Foi o Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a sair da Terra, né? A circular ali em volta, e tem aquela frase icônica falando que a Terra é azul, né? Ele foi o primeiro homem a ter essa vista. Hoje é normal para a gente ver as fotos e tudo mais, mas naquela época não, né? Cabia a nossa imaginação, e ele foi o primeiro a ter essa visão. Também mais um ponto para a União Soviética. E Estados Unidos tenta recuperar uns pontinhos depois, enviando o primeiro homem americano para os Estados Unidos, mas já não causa mais aquele impacto assim no mundo, né? É uma vitória para os norte-americanos, com certeza, mas sempre um ponto atrás da União Soviética, né? E aí a União Soviética manda ali o primeiro animal para o espaço, né? Uma cadela, né? Que acabou morrendo aí durante o lançamento ou retorno, a gente não sabe, mas na hora lá isso foi uma coisa meio estranha, né, de ter acontecido, né? Naquela época era mais normal você fazer essas coisas. Hoje em dia, com certeza, isso não seria permitido, né? E aí, nesse caminhar da NASA, dos Estados Unidos, atrás da União Soviética, houve aquele pronunciamento do presidente na época, e ele diz que o objetivo agora na corrida espacial dos Estados Unidos é levar o homem à Lua, né? Fazer um programa espacial inteiro que até o fim daquela década, né? Foi ali, começou os anos 50, ali até os anos 60, até o final daquela década você teria o homem na Lua, algo que parecia inimaginável. Ele inclusive diz que não vai fazer isso porque é fácil, mas sim porque é difícil, né? E é por isso que eles querem fazer dessa maneira. Vocês conseguem encontrar vários documentários e filmes a respeito disso, e vocês conseguem ver todo o processo árduo que levou essa questão das missões Apollo, né? A missão tripulada para a Lua. Isso demorou bastante tempo para sair do papel ali, realmente ser algo ali tangível ali, né? De verdade. A tecnologia na época era muito fraca. Então quando eles conseguem fazer todo esse desenvolvimento, né? Se vocês pararem, né, para perceber ali, a missão Apollo que nós conhecemos é chamada de Apollo 11, né? 11, isso porque houveram outras missões Apollo antes dessa, né? Mas que não foram para levar o homem à Lua. Foram missões testes, foi missão de reconhecimento ali do solo, não foram missões ali com o objetivo de levar o homem para a Lua. E ali na missão, né,
da Apollo 11, né? A Apollo 1, como foi conhecida, foi um desastre que aconteceu, né? Em teste, em solo ainda, 3 astronautas ficaram presos dentro da cápsula e ela incendiou, matou os 3 lá dentro. E aí foi acontecendo, continuou o desenvolvimento ali das missões, e na Apollo 11 você consegue levar, né, os 3 primeiros homens à Lua, né? 2 deles pisaram, o Neil Armstrong foi o primeiro, o segundo foi o Buzz Aldrin, e o terceiro ele não chega a pousar, né? Ele só dá uma circulada ali em torno da Lua, precisava de alguém ficar ali dentro da sonda para buscar eles depois, dentro da navezinha para poder retornar para a Terra, foi o Collins, né? E ele, por um momento, foi o homem mais solitário, distante da Terra, né? Porque os 2 desceram para poder pisar na Lua e ele continua, né? Para poder orbitar a Lua sozinho, para depois buscar os outros 2. E muita gente hoje, existe muita conspiração por trás da questão da ida do homem à Lua, e é complicado porque muitos desses argumentos são totalmente inválidos, e todos eles são facilmente respondidos, só que as pessoas não costumam ir atrás das fontes corretas, né? Então, você tem perguntas do tipo, se na Lua não tem vento, por que que a bandeira tremulava? E isso nunca aconteceu, né? As pessoas se baseiam numa foto da bandeira hasteada, parecendo estar trêmula, mas se você assistir o vídeo da missão, que é facilmente encontrado aí, eles mostram que a bandeira está com uma hasteada por uma haste de ferro, né, que segura ela em aberto, senão a bandeira ia ficar caída, e a bandeira está toda dobrada, por isso a ascensão dela está tremulada, né, porque ela está amassada, e eles fincando ela, né, na Lua, o que faz ela balançar, mas depois que eles cravam ela, elas ficam paradinhas lá, então é facilmente descartável isso. Ideias de por que não apareciam estrelas no fundo, né? Olha, hoje, né, o meu celular não tira foto de estrelas do céu, né? Quem dirá uma câmera daquela época lá para poder fazer isso, e ele não tinha como objetivo, né, tirar foto do céu, não tinha aquele trabalho de exposição para poder captar luz, então não tem por que fazer esse questionamento. E um dos questionamentos, que é o mais, assim, sem nexo, que eu diria, foi falar se o homem foi na Lua uma vez, né, com aquela tecnologia dos anos 60, por que ele nunca mais voltou? Ele voltou muitas vezes, né? Houveram 7 missões tripuladas para a Lua, né? A última missão, que foi que até retratada no filme, né? Ela não conseguiu, não foi bem sucedida. Ela chegou a ser tripulada para levar os homens para a Lua. No meio do caminho aconteceu uma série de problemas e eles tiveram que voltar. Então, ao todo, 6 missões deram certo e levaram homens para a Lua, né? Então, você tem experimentos lá na Lua, você tem uma espécie de jeepzinho, né, um roverzinho andando lá. Então, as pessoas costumam achar que o homem só foi uma vez na Lua, né, na missão de 1969 na Apollo 11. Isso não é verdade. Houveram outras missões Apollo durante esse tempo e outros astronautas foram para a Lua também, só não são tão conhecidos quanto os primeiros, ok? Então, se passa pela sua mente que isso de alguma forma é uma produção hollywoodiana ou algo do tipo, tire isso da sua mente, porque a missão para a Lua é sim um fato científico. E uma outra questionamento que acabam levantando é por que o homem não volta, né, na Lua no dia de hoje. A nossa próxima missão, né, para a Lua tripulada já tem até nome, né? A missão Artemis, né? É a missão aí que até o Brasil foi convidado a participar de alguma maneira, ainda não sei como, e eles querem levar, né, novos astronautas para a Lua, querem começar um novo projeto para criar uma base na Lua e levar a primeira mulher, né, enfim, para a Lua também, vai ser a primeira mulher a pisar na Lua, acho que ela vai ser a primeira integrante da nave que vai pisar lá, assim como o Neil Armstrong
Armstrong fez em 1969, e a missão continua, a exploração continua. Não adianta você não pesquisar a respeito do assunto e simplesmente chutar que não está acontecendo. Está acontecendo, você só não está por dentro do assunto. Então, saibam disso, né? Expliquem isso para essas pessoas que imaginam que vai ser dessa forma. Passando aqui, eu tenho a imagem aqui da Estação Espacial Internacional, né, um dos maiores feitos humanos também. Essa estação ela foi construída no espaço, seria possível a gente considerar tirar toda essa estrutura do solo diretamente para o espaço, e ela serve mais ou menos como fosse um laboratório espacial, né? Ela foi montada ali aos poucos ali por colaborações de outros países. Infelizmente, o Brasil não fez parte dessa colaboração, foi inclusive convidado, só que o Brasil deu calote na NASA, né? Isso aconteceu, e não foi só uma vez, e não foi só com a NASA. Os Estados Unidos, o Brasil ser convidado para um projeto desse porte e dar para trás, dar calote financeiro ou calote em mão de obra. E isso é uma coisa muito complicada, muito chata para a gente, porque nós temos ótimos profissionais bem capacitados que foram prejudicados por conta do desgoverno que acontece por aqui desde sempre. Então, esperar que não haja, né, esse problema com essa missão Artemis, né, que o Brasil foi convidado, tendo aí mais uma chance. Então, a Estação Espacial Internacional, ela é onde ficam os astronautas, né? Os astronautas não ficam lá em sondas perdidos no espaço, em órbita da Terra. Eles saem daqui e acoplam na Estação Espacial Internacional. Existem outras estações espaciais, essa é a principal delas, e ela internacional é para diversos tipos de países que estão aí, né? Diversos astronautas, americanos, japoneses, russos, alemães, isso daí é para todo mundo ali. Teve apenas um brasileiro que chegou até lá, o Marcos Pontes, né, que hoje é o ministro da Ciência e Tecnologia aqui do Brasil, e que ele tem uma história um pouco, talvez, embaraçosa com relação a essa questão do Brasil e a politicagem com relação ao calote que deram na NASA, que tinha essa ideia de levar um brasileiro para lá, e o Brasil deu esse vacilo com a NASA, e posteriormente, para conseguir levar o brasileiro para a Estação Espacial Internacional, o Brasil teve que comprar uma passagem russa, né? Quem levava, nessa época aí, os astronautas para a Estação Espacial era os russos, né? Nas Soyuz. E compraram a passagem de um dos astronautas russos que iria nessa missão e falaram: eu te dou tanto aqui e você deixa o brasileiro ir para a gente poder ter o primeiro brasileiro lá no espaço, né? Então não foi uma coisa assim por mérito, assim, não digo nem pelo Marcos Pontes, que ele é um cara que com certeza tinha capacitação para poder fazer isso, mas por questão da política brasileira, né? Não deixou que acontecesse por mérito, teve que ser comprado. Isso tira um pouco daquela magia, né, que a gente imagina. E a Estação Espacial Internacional é muito importante. Lá, como eu disse, ficam os astronautas, e lá onde acontecem os experimentos em microgravidades e tudo mais. É de se imaginar, muitas vezes, que na Estação Espacial Internacional existe o que a gente chama de gravidade zero, né? Mas não é verdade. Mas vocês podem ver os astronautas, por exemplo, flutuando lá, né, como se não tivesse realmente essa força ali puxando eles para baixo. E isso acontece não por conta da falta de gravidade, mas por conta da velocidade da Estação Espacial Internacional orbitando a Terra, que é extremamente rápida. Se eu não me engano, ela dá 16 voltas em torno da Terra durante esse período de um dia aqui para a gente, né? Então, 16 voltas direto ali, né? 16 pôr do Sol e 16 nasceres do Sol aí na Estação Espacial Internacional. E o que acontece, que a gente chama de microgravidade, no caso não é gravidade zero, é que esses astronautas estão em constante queda dentro da Estação Espacial Internacional. Vocês imaginam, façam um exercício mental. Vocês estão dentro de um elevador, né? Vocês estão tocando o solo ali do elevador por conta da gravidade.
velocidade, e esse elevador arrebenta o cabo, ele começa a cair muito, muito rápido. Você não fazendo parte, né, do sistema ali do elevador, você vai começar a cair, né, conforme o elevador vai caindo. Você não chega ao solo nunca, você vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, conforme o elevador se move muito rápido, né? Então você nunca chega ao solo e isso te dá a sensação de queda livre para sempre, né? E o que acontece com a Estação Espacial Internacional, como ela se move muito rápida, a sensação é de que os astronautas nunca conseguem alcançar o solo dela, né? Eles estão sempre caindo, como se tivesse um elevador ali, né, do exemplo infinito girando ali, né? E isso acontece. Passando aqui para o próximo, nós temos o foguete, né, o Saturno V, que foi o foguete que levou, né, as missões Apollo, a missão da Apollo 13, né, esse foguete aqui é gigantesco e ele tem aqui esses vários estágios dele, né, que ele vai desacoplando e tudo mais até chegar lá, e só a pontinha dele aqui em cima é que fica, né, hospedada ali os astronautas dentro da sonda, né, da Apollo, que vai ser enviada para a Lua ali. Aqui nós temos a imagem, né, do homem na Lua. Essa imagem é uma imagem real, né? Vocês podem ter uma ideia aqui sobre a questão da bandeira, que eu falei para vocês, né? Vocês podem ver que ela fica tremulada e a sensação de que está ventando e a bandeira está esticada, tremulando por conta do vento, mas não é, né? Vocês podem ver que a haste na lateral e a haste na parte de cima estendendo a bandeira, e você consegue ver que ela está tremulada ali, mas não por conta do vento, e sim ela está toda amassada, ok? Ela veio toda embrulhada. Se vocês tiverem mais dúvida, pesquisem no YouTube que tem um vídeo dessa bandeira sendo fincada lá, a mesma transmissão que aconteceu em 1969, e não deixa dúvidas, ok? Esse daqui foi um outro ícone assim, né, dentro da astronáutica, que são, né, as sondas Voyager, né, a sonda Voyager 1 e 2 que saíram daqui da Terra. Hoje ela se encontra além do sistema solar, elas já são consideradas objetos interestelares, né, elas já saíram ali do nosso sistemazinho ali, e essa sonda ela é muito interessante porque ela leva muitos detalhes sobre a humanidade para fora da Terra e do sistema solar, no intuito de levar para algum ser vivo, talvez, inteligente, que exista lá fora, e dizer, oi, nós estamos aqui, essa é a nossa mensagem, porque, de alguma forma, há uma esperança de que essas sondas podem ser interceptadas, né, por outros seres extraterrestres, né? E ali nessa sonda a gente traz muitas mensagens da Terra, né, gravada num disco de ouro. Esse disco aqui, ele é como se fosse um disco de vinil mesmo, né? Isso daí foi lançado em 1977. Fazia sentido ser gravado nesse disco, mas sabe-se lá se algum extraterrestre interceptar isso, ele vai ter uma vitrola ali para poder rodar esse disco e ouvir o que tem lá, né? Mas tem muitas músicas aqui da Terra, tem música brasileira, tem vários sons ambiente, dizendo palavras em diversas línguas diferentes, saudações e tudo mais. Isso é legal, né? A gente não sabe se um dia isso vai resultar em algo, né? E se resultar, acho que a gente não tem como saber também. E esses outros desenhos e detalhes aí, todos são uma espécie de comunicação não verbal, de uma série de, vamos dizer, códigos, né, para dizer onde nós nos localizamos, o que temos a dizer e tudo mais, como utilizar esse disco para você ouvir as mensagens. Você tem a localização de onde nós ficamos ali com relação às estrelas de nêutrons mais próximas, pulsares. Você tem ali algumas técnicas usadas ali de forma a se comunicar com esses seres que nós não saberíamos como eles entenderiam, né? Um filme legal sobre isso, não sobre a Voyager, mas sobre a comunicação, é o filme A Chegada,
né? Deem uma olhadinha, tenta ver esse filme, como seria para nós nos comunicarmos com outros seres, né? Seres extraterrestres, são linguagens totalmente diferentes, se houver, né? Como seria passar a nossa mensagem para eles e entender a deles, né? Será que isso daria certo? Então a Voyager é uma tentativa disso, de fazer isso acontecer, né? Só que por mais que a Voyager esteja se desligando do sistema solar, né, esteja ali já no espaço interestelar, ela não consegue ali chegar também a explorar outras estrelas, outros sistemas ali para arriscar, né? Isso a gente já viu, né, anteriormente, isso porque a estrela a Próxima Centauri, que é a mais próxima da gente, está a 4 anos-luz e meio, né? Então ela vai chegar lá e, se tiver na direção certa para chegar lá, chegaria lá em algumas centenas de milhares de anos, né? Então, ela vai ficar vagando nesse vazio desse intervalo aí. E até onde vai a nossa comunicação, né? Com a sonda, né? Até que a gente perca ela de vez, né?